Você é aquela mulher que todo mundo procura quando alguma coisa dá errado? A que resolve, organiza, ajuda, escuta, lembra de tudo. Mas que quase nunca ouve alguém perguntar: e você, como está? Só que existe uma pergunta ainda mais desconfortável. Quando foi que você começou a acreditar que precisava ser necessária para merecer ser amada? Hoje eu quero te mostrar uma mulher da Bíblia que estava tão ocupada fazendo coisas para Jesus que quase perdeu aquilo que Jesus queria fazer dentro dela. Fique comigo até o final, porque talvez o seu maior cansaço não esteja vindo apenas de tudo o que você faz, mas do peso que você acredita que precisa carregar. E se essas mensagens falam com a sua vida, inscreva-se no Mulher Virtuosa e caminhe conosco. Jesus entra na casa. Marta o recebe. Maria se senta para ouvi-lo. Marta começa a servir. E aqui está o detalhe importante. O problema não era servir. Receber pessoas, preparar a casa e cuidar delas eram atitudes valiosas. O próprio ministério de Jesus está cheio de exemplos de serviço. Por isso, se transformarmos Marta simplesmente na mulher errada e Maria na mulher certa, perderemos a profundidade da passagem. Marta estava fazendo algo bom. O problema aparece quando aquilo que ela fazia começa a dominar aquilo que acontecia dentro dela. O texto diz que Marta estava distraída com muito serviço. Ela tinha Jesus dentro da própria casa, mas sua mente estava sendo puxada em tantas direções que a presença dele já não conseguia ocupar o centro. E então acontece algo extremamente humano. Marta olha para Maria sentada e aquilo começa a incomodá-la. Ela se aproxima de Jesus e pergunta, em essência: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Observe a frase. O cansaço de Marta já havia se transformado em ressentimento. Ela não estava apenas sobrecarregada. Estava começando a medir o comportamento de Maria pela quantidade de peso que ela própria carregava. Isso acontece conosco também. Quando assumimos responsabilidades demais durante tempo demais, podemos começar a olhar para quem não carrega o mesmo peso e pensar: por que só eu faço tudo? Por que ninguém percebe? Por que ninguém me ajuda? Às vezes, a irritação que sentimos com os outros é o primeiro sinal de que ultrapassamos limites que nós mesmas não percebemos. Mas Jesus responde de uma maneira surpreendentemente terna: Marta, Marta. Ele não a humilha diante de Maria. Não diz que seu serviço não possui valor. Ele vai diretamente ao que estava acontecendo dentro dela. Marta estava ansiosa e preocupada com muitas coisas. Perceba, enquanto Marta falava sobre Maria, Jesus falava sobre Marta. Ela queria que Jesus corrigisse a irmã. Jesus queria alcançar seu coração. E talvez essa seja a primeira pergunta que essa história faz para nós. Quantas vezes pedimos para Deus mudar todo mundo ao nosso redor, quando Ele está tentando nos mostrar que alguma coisa dentro de nós também precisa mudar? Existe um detalhe pequeno na resposta de Jesus que é fácil passar correndo quando lemos essa história. Marta chega frustrada, reclama de Maria e praticamente diz a Jesus o que ele deveria fazer. Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas Jesus começa sua resposta dizendo: Marta, Marta. Ele repete o nome dela, e isso importa. Antes de falar sobre sua preocupação, antes de falar sobre Maria, antes de falar sobre aquilo que precisava mudar, Jesus chama Marta pelo nome. É como se, no meio de todo aquele barulho, ele estivesse trazendo aquela mulher de volta para si mesma. Marta estava olhando para a comida, para a casa, para o trabalho que faltava, para a irmã que não ajudava. E Jesus faz algo simples. Chama sua atenção. Marta, Marta. Talvez ela estivesse tão ocupada cuidando de tudo ao redor que já não conseguia perceber o que estava acontecendo dentro dela. E antes de tratar o serviço, Jesus alcança a serva. E então vem a frase: Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Perceba que Jesus não diz: Marta, você é preguiçosa. Também não diz: seu trabalho não importa. Muito menos: Maria é melhor do que você.
Piscine, Jesus identifica aquilo que ninguém naquela casa conseguia enxergar. Marta estava sobrecarregada por dentro. As mãos estavam trabalhando, mas a mente também. Talvez enquanto preparasse uma coisa, já estivesse pensando na próxima. Enquanto resolvia um problema, lembrava de outro. Enquanto servia, observava quem não estava servindo. Você conhece esse tipo de cansaço? O corpo até senta, mas a cabeça continua de pé. Você deita, mas continua resolvendo conversas, contas, filhos, casa, trabalho, família e problemas que talvez nem sejam seus. E de tanto viver assim, chega um momento em que estar sobrecarregada parece simplesmente normal. Mas aqui aparece uma pergunta desconfortável. Quem pediu para Marta carregar tudo aquilo? O texto nos conta que ela estava ocupada com muito serviço, mas não registra Jesus exigindo uma mesa perfeita, uma casa impecável ou uma recepção extraordinária. E isso nos obriga a olhar para nós mesmas. Quantos pesos carregamos que Deus nunca colocou em nossas mãos? Quantas vezes dizemos "eu preciso", quando na verdade queremos dizer "eu sinto que preciso"? Preciso resolver. Preciso agradar. Preciso estar disponível. Preciso evitar que alguém fique chateado comigo. Preciso fazer, porque, se eu não fizer, ninguém fará direito. E talvez algumas dessas responsabilidades sejam realmente nossas, mas talvez outras tenham nascido do medo de decepcionar, da culpa de dizer não, ou até da necessidade de continuar sendo aquela mulher que todo mundo considera forte. E se parte do seu cansaço estiver vindo não apenas daquilo que a vida colocou sobre você, mas daquilo que você acredita que não tem permissão para soltar? Você ajuda porque ama, ou porque precisa se sentir necessária. Existe uma diferença silenciosa entre servir porque amamos e servir porque precisamos sentir que somos necessárias. Por fora, as duas coisas podem parecer exatamente iguais. A mulher ajuda, resolve, organiza, cuida, antecipa problemas e está sempre disponível. Todo mundo olha e diz: "Ainda bem que temos você." E isso pode até aquecer o coração. O problema começa quando, sem perceber, nossa identidade passa a depender dessa função. Quando descansar, produz culpa. Quando dizer "não posso" parece egoísmo. Quando outra pessoa resolve algo sem nós e, estranhamente, sentimos que perdemos nosso lugar. Talvez ninguém tenha dito que você precisa carregar tudo, mas você se acostumou tanto a ser a forte, a responsável, a que dá conta, que já não sabe quem é quando não existe alguma coisa para consertar. E então surge uma pergunta que talvez incomode um pouco. Se amanhã ninguém precisasse de você para resolver nada, você ainda saberia que continua sendo valiosa? Talvez seja por isso que a atitude de Maria tenha incomodado tanto Marta. Maria estava fazendo aquilo que Marta parecia não conseguir se permitir fazer naquele momento: parar. Enquanto Marta corria, Maria sentava. Enquanto Marta pensava no que ainda precisava ser feito, Maria permanecia aos pés de Jesus. E cuidado, isso não significa que Maria fosse irresponsável ou que Marta estivesse errada por trabalhar. A questão é mais profunda. Às vezes, ficamos irritadas quando vemos outra pessoa estabelecendo um limite que nós mesmas não conseguimos estabelecer. A mulher que diz "hoje não posso" incomoda aquela que acredita que precisa estar sempre disponível. A que descansa pode incomodar aquela que só consegue descansar depois que tudo estiver perfeito. E convenhamos, esse tudo nunca termina. Talvez o problema não seja que os outros estejam fazendo pouco. Talvez seja que você tenha se acostumado a exigir demais de si mesma. E existe outra parte ainda mais delicada. Quando você passa muito tempo sendo necessária para todos, pode começar a esperar silenciosamente que as pessoas reconheçam tudo aquilo que você faz. Você não pede aplausos, talvez nem fale sobre isso, mas espera que percebam. E quando não percebem, dói. Quando não agradecem, machuca. Quando alguém escolhe outra pessoa, parece injusto. Quando você precisa de ajuda e ninguém nota, vem aquele pensamento: eu estou sempre aqui por todo mundo. Por que ninguém está aqui por mim?
foi justamente nesse lugar que o serviço de Marta começou a produzir ressentimento. E talvez Jesus esteja nos mostrando que servir sem limites pode transformar uma coisa bonita em um peso que Deus nunca desejou para nós. Você pode amar sua família, cuidar de pessoas e ser generosa sem precisar desaparecer no processo. Jesus não precisa que você prove seu valor pelo quanto consegue carregar. Antes de você fazer qualquer coisa para Ele, você já é alguém que Ele chama pelo nome. Talvez você não precise fazer menos, precisa aprender de onde está fazendo. Maria estava aos pés de Jesus, enquanto Marta corria de um lado para o outro. E quando Jesus diz que Maria havia escolhido a boa parte, ele revela algo muito maior do que uma discussão sobre trabalhar ou descansar. Maria havia entendido uma ordem que Marta, naquele momento, tinha perdido. Antes de fazer para Jesus, existe um lugar onde simplesmente permanecemos com Jesus. Antes das mãos ocupadas, existe o coração que recebe. Antes de tentar entregar alguma coisa, existe uma mulher que também precisa ser alimentada. Talvez você tenha passado tanto tempo perguntando: o que ainda falta eu fazer? Que quase nunca pergunta: Senhor, o que eu preciso receber de Ti hoje? Você lê a Bíblia pensando na mensagem que precisa mandar para alguém. Ora, lembrando das necessidades dos filhos, do marido, da família, pede por todo mundo, cuida de todo mundo. Mas quando foi a última vez que você ficou diante de Deus, sem uma lista nas mãos, sem tentar resolver nada, apenas permitindo que Ele cuidasse de você também? E talvez seja aqui que alguma coisa precise mudar. Porque você não precisa deixar de ser generosa, responsável ou cuidadosa para encontrar descanso. A virada não acontece quando Marta abandona a cozinha. Acontece quando Marta deixa de acreditar que tudo depende dela. Há coisas que são sua responsabilidade, sim, mas existem outras que você assumiu porque sente culpa quando não resolve, porque tem medo de decepcionar ou porque acredita que, se soltar uma única ponta, tudo vai desmoronar. Só que existe uma verdade difícil para quem está acostumada a controlar tudo. Você não é o sustento do mundo, Deus é. Você pode amar sem controlar, pode ajudar sem assumir, pode servir sem se destruir, pode dizer, hoje eu não consigo, sem transformar isso em uma sentença sobre seu caráter. E pode descansar sem precisar primeiro conquistar o direito de descansar. Talvez algumas coisas não fiquem exatamente como você faria. E, surpresa, o mundo provavelmente continuará girando. Porque quando uma mulher entende que seu valor não está na quantidade de problemas que consegue resolver, algo começa a mudar. Ela continua servindo, mas já não serve para provar que merece um lugar. Continua ajudando, mas aprende que não também pode ser uma resposta saudável. Continua amando, mas deixa de confundir amor com carregar aquilo que pertence aos outros. E, principalmente, ela aprende a sentar aos pés de Jesus antes que o peso da vida a faça cair de exaustão. Talvez hoje Jesus não esteja pedindo que você abandone tudo. Talvez esteja apenas chamando: Marta, Marta. Coloque por alguns instantes aquilo que está em suas mãos no chão. Sente-se, escute, receba, porque você não é preciosa para Deus somente quando está produzindo, ajudando, resolvendo ou servindo. Você continua sendo amada quando suas mãos estão vazias. Talvez, durante muito tempo, você tenha ouvido essa passagem como se Jesus estivesse colocando duas mulheres em lados opostos. Marta, a ocupada, Maria, a espiritual. Marta, a que escolheu errado. Maria, a que escolheu certo. Mas existe algo muito mais profundo aqui. Jesus não condena o serviço. O próprio Evangelho mostra o valor de servir. O que ele confronta é aquilo em que Marta havia se transformado enquanto servia, ansiosa, inquieta e ressentida. O problema não estava simplesmente nas tarefas que suas mãos realizavam. Estava no peso que seu coração carregava enquanto as realizava. Marta tinha começado servindo Jesus, mas em algum momento, o serviço passou a afastá-la da paz de estar com ele. E talvez seja essa a revelação que algumas mulheres precisam ouvir hoje.
Nem tudo aquilo que você faz por amor está sendo feito em paz. É possível fazer coisas boas enquanto, por dentro, estamos nos desfazendo. É possível cuidar de todo mundo e estar emocionalmente exausta. É possível até fazer coisas para Deus e, ainda assim, estar distante do descanso que encontramos nele. E então, as palavras de Jesus ganham outro peso. Uma só coisa é necessária. Marta estava diante de muitas coisas: a comida, a casa, o serviço, Maria, as expectativas, aquilo que ainda faltava. Mas Jesus reduz todo aquele barulho a uma coisa essencial. Ele não estava dizendo que nenhuma responsabilidade importava. Estava colocando cada responsabilidade novamente em seu devido lugar. Porque quando tudo se torna urgente, nós começamos a viver como se tudo dependesse de nós. E talvez esse seja o lugar onde você esteja hoje. Há mensagens para responder, pessoas para ajudar, problemas para resolver, expectativas para cumprir e alguém sempre precisando de alguma coisa. Só que Jesus continua dizendo: há algo que você não pode perder no meio disso tudo: sua presença com Ele, seu coração, sua paz. Porque se você conseguir manter todo mundo de pé enquanto desmorona por dentro, isso não é vitória. Deus não deseja apenas usar suas mãos. Ele também se importa com a mulher que existe por trás delas. E aqui está o que talvez mude completamente essa história para você. Marta não precisava deixar de ser Marta para ser amada por Jesus. Ela não precisava se transformar em Maria. Mais tarde, quando encontramos Marta novamente em João 11, diante da morte de Lázaro, ela corre ao encontro de Jesus e faz uma das mais fortes declarações de fé registradas naquele episódio. Ela confessa que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Aquela mulher continuava sendo intensa, prática, ativa, mas vemos nela uma fé profunda. Isso significa que Jesus não estava tentando apagar sua personalidade. Ele estava formando seu coração. E talvez Deus também não esteja pedindo para você deixar de ser aquela mulher que cuida, organiza, trabalha e serve. Talvez Ele esteja ensinando você a fazer tudo isso sem transformar sua utilidade em identidade. Porque existe uma diferença enorme entre dizer: as pessoas precisam de mim, e saber: eu sou amada mesmo quando não consigo fazer nada por ninguém. E quando essa verdade entra no coração, servir deixa de ser uma tentativa de provar valor e volta a ser aquilo que deveria ter sido desde o começo. Uma expressão de amor, não o preço que você paga para merecê-lo. Talvez, enquanto você ouvia essa mensagem, alguns nomes tenham começado a aparecer na sua mente. Pessoas que sempre procuram você quando precisam de ajuda. Responsabilidades que você assumiu há tanto tempo que ninguém mais pergunta se você consegue carregá-las. Problemas da família que, de alguma maneira, sempre acabam chegando às suas mãos. E talvez você esteja percebendo algo ainda mais difícil. Algumas dessas coisas realmente são sua responsabilidade, mas outras não são. Você não precisa abandonar quem ama, tornar-se indiferente ou deixar de servir. Mas precisa aprender a perguntar: isso realmente pertence a mim? Nem todo problema que chega até você precisa permanecer com você. Nem toda expectativa precisa ser atendida. Nem toda decepção de alguém significa que você fez algo errado. Existem pesos que Deus nos dá graça para carregar, mas existem pesos que assumimos porque temos medo do que acontecerá se dissermos: dessa vez eu não posso. Talvez seu primeiro passo não seja mudar toda a sua vida amanhã. Talvez seja simplesmente identificar aquilo que você continua carregando, apenas porque sente culpa de colocar no chão. E existe algo que pode ser ainda mais difícil para uma mulher acostumada a cuidar de todos: permitir que alguém cuide dela. Você pergunta se todos comeram, mas alguém pergunta se você está bem? Você percebe quando alguém está diferente, mas permite que percebam quando é você quem não está bem? Você escuta os problemas de todo mundo, mas quando perguntam sobre você, responde rapidamente: está tudo bem. Mesmo quando não está, às vezes
nos tornamos tão competentes em ser fortes que ninguém percebe quando precisamos de ajuda, porque nós mesmas aprendemos a esconder essa necessidade. Mas vulnerabilidade não apaga sua força. Pedir ajuda não diminui sua fé. Descansar não faz de você irresponsável. E dizer "eu também preciso" não transforma você em um peso. Até Marta precisava aprender que havia um lugar onde ela não precisava oferecer nada. Aos pés de Jesus, ela não precisava impressionar, organizar, antecipar ou resolver. Ela podia simplesmente receber. Talvez você também precise reaprender isso. Então, quero te fazer uma pergunta muito prática. O que mudaria nesta semana se você realmente acreditasse que continua tendo valor, mesmo quando não está sendo útil para alguém? Talvez você não respondesse imediatamente àquela mensagem que pode esperar. Talvez dividisse uma responsabilidade dentro de casa. Talvez parasse de resolver um problema que pertence a outro adulto. Talvez dissesse "não consigo hoje", sem escrever uma explicação de 15 linhas, tentando convencer todo mundo de que continua sendo uma boa pessoa. Talvez separasse alguns minutos para estar com Deus sem pedir nada por ninguém, apenas para dizer: "Senhor, aqui estou eu." Você não precisa deixar de ser uma mulher que serve, só não precisa desaparecer para conseguir servir. Porque antes de ser aquela que resolve, aquela que cuida, aquela que sustenta e aquela que todos procuram, existe uma mulher que Jesus conhece pelo nome. E talvez hoje, no meio de tantas vozes dizendo "eu preciso de você", você precise finalmente ouvir a voz dele dizendo: "Marta, Marta, venha para perto." No começo dessa mensagem, eu te perguntei: quando todo mundo precisa de você, quem pergunta como você está? Talvez sua resposta tenha sido: quase ninguém. Talvez você tenha se acostumado tanto a ser a mulher que resolve, organiza, acolhe e permanece firme que até esqueceu como é admitir: hoje eu também preciso de cuidado. Mas a história de Marta nos mostra algo precioso. Quando ninguém naquela casa parecia perceber o que estava acontecendo dentro dela, Jesus percebeu. Ele viu além das mãos ocupadas, viu a ansiedade, a inquietação, o peso. E no meio de tantas coisas disputando sua atenção, chamou aquela mulher pelo nome: "Marta, Marta." Talvez seja disso que você precisava se lembrar hoje. Deus não enxerga apenas aquilo que você consegue fazer. Ele enxerga você. Você não precisa deixar de ser generosa. Não precisa parar de cuidar de quem ama. Não precisa se transformar em outra mulher para encontrar paz. Mas talvez precise aprender que amor não exige que você desapareça para que os outros permaneçam bem. Você pode servir e também descansar. Pode ajudar e também pedir ajuda. Pode amar e estabelecer limites. Pode admitir que está cansada sem se sentir culpada. E, principalmente, pode chegar diante de Jesus sem nada para oferecer naquele momento. Sem uma casa perfeita, sem todas as respostas, sem ter resolvido o problema de todo mundo, apenas você. Porque o seu valor diante de Deus nunca esteve na quantidade de coisas que suas mãos conseguem carregar. Antes de você fazer qualquer coisa para Ele, você já é conhecida, vista e amada por Ele. Então, quando alguém disser novamente "eu preciso de você", talvez você ainda responda "estou aqui." Isso faz parte de quem você é, mas espero que, a partir de hoje, exista uma pergunta nova dentro do seu coração: "Senhor, isso realmente é meu para carregar?" E quando a resposta for não, tenha coragem de colocar no chão. O mundo não depende de você. Sua família não precisa de uma mulher destruída tentando manter tudo perfeito. E Deus não está esperando você terminar todas as tarefas para permitir que se aproxime dele. Talvez hoje Jesus esteja fazendo com você aquilo que fez com Marta. No meio do barulho, das cobranças e de todas as pessoas chamando seu nome, Ele está chamando também. Não para pedir mais alguma coisa, mas para lembrar que existe um lugar perto dele onde você não precisa resolver nada. Você pode simplesmente sentar e receber. Agora deixa eu orar por você.
especialmente se você se tornou tão acostumada a cuidar de todo mundo que já nem sabe mais como dizer que também está cansada. Quero pedir a Deus que te dê sabedoria para reconhecer o que realmente pertence às suas mãos, coragem para colocar no chão aquilo que não pertence e, acima de tudo, que seu coração volte a encontrar descanso na presença dele. Senhor meu Deus, neste momento eu quero colocar diante de ti a vida dessa mulher que está ouvindo esta oração. Talvez ninguém saiba o quanto ela está cansada. Talvez as pessoas estejam tão acostumadas a vê-la resolvendo tudo, cuidando de todos e permanecendo firme que nem percebam quando ela também precisa de cuidado. Mas tu percebes. Tu conheces aquilo que ela não consegue explicar. Conheces os pensamentos que continuam trabalhando quando o corpo finalmente para e conheces cada responsabilidade que ela tem carregado em silêncio. Assim como Jesus olhou para Marta no meio de tantas tarefas e a chamou pelo nome, eu te peço. Faz essa mulher perceber que no meio de tantas vozes chamando por ela, a tua voz também a chama para perto. Pai, dá a ela sabedoria para distinguir aquilo que realmente pertence às suas mãos daquilo que ela assumiu por medo, culpa ou necessidade de agradar. Mostra onde ela está tentando controlar aquilo que deveria entregar a ti. Ensina-a a dizer não, quando for necessário, sem acreditar que por isso deixou de ser uma mulher amorosa. Ensina-a a pedir ajuda sem vergonha, a dividir responsabilidades sem culpa e a compreender que descansar não significa abandonar quem ama. Se ela aprendeu que precisa ser forte o tempo inteiro, mostra a ela que diante de ti não precisa representar força. Ela pode chegar cansada, pode chegar sem respostas, pode simplesmente dizer: Senhor, hoje eu preciso que tu cuides de mim. E Senhor, toca especialmente naquele lugar do coração onde ela talvez tenha confundido ser necessária com ser amada. Se durante muito tempo ela acreditou que precisava fazer mais, entregar mais, suportar mais ou resolver mais para merecer seu lugar na vida das pessoas, quebra essa mentira com a tua verdade. Que ela compreenda profundamente que seu valor não aumenta quando todos precisam dela e não diminui quando ela precisa parar. Antes das tarefas, antes das responsabilidades, antes de tudo aquilo que ela consegue oferecer, ela é uma mulher conhecida por ti. Que a identidade dela esteja firmada em ti, e não na aprovação das pessoas, no desempenho ou na quantidade de coisas que consegue carregar. Pai, devolve paz à mente que não consegue desligar. Dá descanso ao coração que vive antecipando problemas. Dá coragem para colocar no chão pesos que nunca deveriam ter permanecido tanto tempo em suas mãos. E quando ela sentir novamente que tudo depende dela, lembra-a de que tu continuas sendo Deus mesmo quando ela descansa. Que a presença de Jesus volte a ser seu lugar seguro. Que ela encontre prazer em estar contigo sem pressa, sem listas, sem precisar provar nada. Que ela aprenda novamente a sentar aos teus pés, ouvir tua palavra e simplesmente receber. E quando ela se levantar dessa oração para continuar sua rotina, que talvez as responsabilidades ainda estejam lá, mas que ela não seja mais a mesma mulher diante delas. Que sirva sem desaparecer, que ame sem se abandonar, que cuide sem assumir aquilo que não lhe pertence, que seja generosa sem transformar sua generosidade em uma prisão, e que no meio de todas as pessoas dizendo "eu preciso de você", ela consiga reconhecer tua voz, dizendo suavemente ao coração dela: venha para perto, você também pode descansar. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração encontrou você justamente em um momento em que estava tentando ser forte para todo mundo, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a descansar em Ti, não como uma frase bonita, mas como uma pequena decisão do seu coração. E se você conhece uma mulher que está sempre cuidando de todos, mas quase nunca admite que também está cansada, envie esta mensagem para ela. Talvez seja exatamente o abraço que ela precisava receber hoje. Inscreva-se no Mulher Virtuosa para continuarmos juntas descobrindo o que a Palavra de Deus tem a dizer sobre as dores, os desafios
e as perguntas que fazem parte da vida real da mulher. E lembre-se, você não precisa carregar tudo para ser valiosa. Às vezes, fé também é saber o que colocar no chão.